Graça e paz, amém, meus irmãos? Eu estou aqui para agradecer a Deus e trazer um alerta muito importante. Tenha muito cuidado, meu irmão, com essa heresia da tal da predestinação, né? O que é predestinação? Que Deus já escolheu os seus salvos antes da fundação do mundo. E esse salvo, ele está cada dia buscando, esse salvo está chegando a ele até cumprir o número dos salvos. E a outra quantidade que ficar é para destruição. Isso não tem fundamento nenhum bíblico, mas porém tem doutrinas sérias ligadas a esta predestinação que é maldita e é maligna. Eu lhe digo por conhecer o Espírito Santo, conhecer as obras do Espírito e conhecer a palavra do Senhor. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça. João 16, do 7 ao 13, que ele ia mandar o Espírito Santo, o Consolador, o qual convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça. Convencer. Eu só posso convencer outra pessoa se eu procurar debater com ela. Ela estando aqui, eu tentando convencer a ela que ela está no caminho errado. É assim que o Espírito Santo faz. Muitos têm usado as heresias trazendo textos isolados. Esses da igreja da predestinação, que eu não vou citar a igreja aqui, mas todo mundo sabe, ele cita alguns textos isolados, sem ler o contexto, totalmente equivocado, meus irmãos. Você vai ler Evangelho de João, Evangelho de João 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não o trouxer. Primeiro, nós observamos que ali é um conceito totalmente judaico. Era para um povo judeu, né? Sabemos que os judeus estavam perdendo a salvação por não crer no Messias, né? Porque lembre que quem faz a obra para chegar ao Filho é o Pai e o Espírito Santo. O Espírito Santo é enviado, o Pai convence pela força do Espírito Santo e o Pai traz esse filho, esta pessoa ao Filho, que é a convenção genuína. Observe que eu estava ouvindo uma pregação e que me deixa muito preocupado, que um pastor pregando o Evangelho de João 15, do 1º ao 10, mas ele ficou na mente só o primeiro. Ali está bem claro, olha o texto, como é que o texto diz. Meu pai, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo aquele estando em mim que não der fruto, ele corta e limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Olha que heresia, irmãos. Então ele começou a fazer uma salada dizendo que quem está salvo jamais pode se perder. Então ele começou a fazer a sua ilustração e dizendo que o homem, que aquele que o pai cortou, geralmente não foi cortou. Ele pegou lá, o galho desceu para a lama, então ele pegou lá da lama, voltou, inseriu de novo na videira e esse passou a dar fruto. E o que estava dando pouco fruto, ele podou para poder dar mais fruto, a ilustração dele, né? Mas nós observamos que não tem base bíblica nenhuma nessa ilustração. Ele está falando ali não do mundo, mas da igreja, daquele grupo que não está tentando. Você já leu Mateus 25, das 10 virgens? Então essa é a expressão que Jesus estava orientando ali.
né? Então, meu irmão, tenha muito cuidado, meu irmão, que nós temos falado muito de heresias, né? E muitas coisas, ou seja, nós temos esquecido que a pior derrota nesses últimos dias não é nem a heresia somente, mas também o exclusivismo. Toda igreja que inventa uma nova doutrina é porque ela quer ser exclusivista. Você vê a sétimo dia, não coloca o sábado como prioridade. Então eles entendem que só eles têm essa doutrina porque só eles acreditam nela. Que Deus não veio para salvar toda a humanidade, mas veio para salvar alguns. Só que lembre que o princípio Deus não pode quebrar. Lá de Gênesis 3, quando Adão caiu, foi sobre a cabeça da serpente, que a mulher ia ter o filho e esse filho ia pisar nela, né? Gênesis 3,14. E esse filho que ia pisar representa o Senhor Jesus hoje. Então, todo aquele que quiser a salvação, ela está acessível a esta pessoa. Só basta estar atento e Deus vai fazer de tudo para que o Espírito Santo convença esta pessoa. Seja eu, seja você. A cada dia, e assim, meu irmão, vamos estar diante do Senhor. Saiba que até dentro da igreja vai ter pessoas que vão ficar. Isso é uma verdade, né? Então não